Boa noite a todos vocês, mais uma vez. Nós estamos aqui reunidos e eu quero convidar você a participar comigo aqui, esses 40 minutos que nós estaremos juntos aqui. E eu vou convidando você, espero que você vai convidando aí também os seus irmãos, para que nós juntos possamos aqui fazer mais uma vez um momento com Deus aqui, onde nós iremos falar sobre um assunto importante nesse momento que nós estamos passando mais uma vez. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão presentes, que vão estar presentes, para que nós possamos todos aqui, nesses momentos, termos um pouco mais de aprendizado, né? E termos aí, mais uma vez, esse momento importante com Deus, esse momento que eu tenho certeza que vai ser o momento que nós vamos aprender um pouco mais naquilo que Deus quer fazer. Eu estou acionando aqui para os outros grupos para que eles possam entrar também. E aí eu gostaria que enquanto isso você fosse convidando também o pessoal para entrar, porque nós nunca deixaremos de falar nesse momento tão importante, nesse momento é, que é tão importante, que é tão presente, né? A mão de Deus, o poder de Deus, aonde Deus está aí olhando, velando por tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que todas as coisas, como nós em início sabemos que todas as coisas que acontecem está na direção de Deus, é pela direção de Deus, é por permissão de Deus, né? E aí, por causa disso, nós tocamos em frente aqui o nosso parecer, tocamos em frente aqui a nossa voz ela não pode se calar, a nossa voz é uma voz que todos os dias está em sentinela, a nossa voz é uma voz que todos os dias está em atividade nesse lugar, porque nós temos um propósito de Deus, não só aqui, né, mas aonde nós estivermos, o lugar que nós estivermos falando, aonde nós estivermos, nós somos um compromisso com Deus. Então, muito obrigado, boa noite a todos que estão participando. Nós vamos começar agora, mais uma vez, esse encontro, né? Nesta noite, que é uma noite fria, acredito que esteja frio em todos os lugares aí onde vocês estão. Aqui onde eu estou, fez 11, 12, 13 graus hoje, está frio, mas nada como um domingo diante de Deus, nada como um momento diante de Deus, para nós reatarmos aqui a nossa confiança no Senhor, para nós reatarmos aqui o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. E hoje, eu espero que todos tenham ouvido o último vídeo que o apóstolo gravou aí, que nós gravamos ontem, lançamos, muito importante, porque é um vídeo que fala sobre o julgamento, o que está acontecendo, como se dará o julgamento, como é que funciona isso, né? Porque tem muita gente que fica muito preocupada, né? Quando fala, não pode julgar, porque você não pode julgar isso, não pode julgar aquilo. Podemos sim. A igreja ela existe para ela poder fazer um julgamento na terra. Ora, a igreja ela não existe aqui na terra para ela ser simplesmente um clube social religioso que você vai todo domingo. Existe um grande propósito da igreja existir. Então é por isso que nós viemos aqui e fazemos estes apelos, essas resistências. Enquanto muitas pessoas brigam, né? Tá aí, eu fiz alguns áudios aí esses dias, quer dizer, alguns vídeos e algumas resistências que eu estou fazendo na internet. Muito obrigado àqueles que estão participando. Inclusive, amanhã nós vamos fazer uma live pondo um pé dentro de vários assuntos, como eu prometi lá no Instagram. Convido vocês amanhã para nós ouvirmos um pouco o que um lado, né, da ciência tem para falar sobre o assunto que nós vamos falar amanhã. Então não deixa de assistir lá no Instagram, no meu perfil pessoal, a nossa live que nós vamos fazer lá amanhã, que é um tema que não tem nada a ver com esse aqui hoje. E também não tem nada a ver com o tema que o apóstolo gravou ontem, que vocês assistiram. Tudo isso faz parte da resistência, que é aquilo que nós chamamos de resistência, né? O nosso engajamento aí para fazer com que o reino seja conhecido o mais rápido possível, a nossa mensagem, né, seja conhecida o mais rápido possível. Também, obrigado àqueles que têm feito a conta de Twitter e têm ido para lá. Nós estamos retomando aquela plataforma ali também e é importante. Mas hoje, pessoal, eu quero falar aqui algo para vocês que é algo que eu tenho certeza que muitas pessoas têm experimentado nesses dias de quarentena,
tá? Nós já fizemos uma série de episódios aí falando sobre temas fortes, temas, vamos dizer assim, temas um pouco polêmicos, né? E esses temas eu tenho certeza que eles foram e são temas que fazem toda a diferença nas nossas vidas, porque são revelações que Deus tem trazido até nós desde os tempos aí que todos vocês acompanham, são temas importantes. Mas hoje eu quero falar alguma coisa aqui que tem a ver com que vocês, eu sei que todos nós estamos passando por momentos difíceis e às vezes até momentos que podem estar forjando o seu caráter ou experimentando você. Eu tenho visto algumas pessoas falando comigo nesse tempo de quarentena, nesse tempo de dificuldades, ou seja, de incerteza, da economia em baixa, do isolamento, de não ver pessoas diariamente, de não poder sair. Eu tenho visto pessoas angustiadas, ansiosas, às vezes os próprios familiares, né? Eu sei que nós todos reinistas temos lá aqueles familiares, alguns parentes, alguns amigos que não entendem a linguagem que nós falamos, não entendem o que Deus vem falando conosco. Então é por isso que nós temos que marcar resistência aí para que as pessoas abram o pensamento, abram a mente, porque olha, francamente, gente, tem hora que se você realmente não é uma pessoa qualificada para trazer as coisas para Deus, quer dizer, se você não é uma pessoa quando eu falo qualificado, é no sentido de você ser escolhido nessa qualificação bíblica. Quer dizer, a pessoa ela só passa a dar muita ênfase nas coisas de Deus e no mistério de Deus quando ela é escolhida. Quando ela é só chamada, ela não dá muito moral, ela não quer muito entender o que está acontecendo. Por exemplo, existem as pessoas no nosso meio, no meio dos reinistas, que são apenas chamados para estar no nosso meio, mas ainda não são escolhidos para participar da glória de Deus. Por quê? Porque são pessoas que elas ainda não redescobriram o sentido real disso que nós estamos vivendo, por exemplo, dessa pandemia. Veja bem, tem pessoas que elas vivem este momento político apenas, esquecendo que o reino tem aí o quê? Só de revelação 30 anos, né? Nessa frente de resistência e muito mais. Então, por que eu estou fazendo essa base aqui? Para nós entendermos que existe um laboratório que Deus vem fazendo na nossa vida e está tratando com você, sogra, genro, cunhado, filho, amigo, patrão, e você que é ovelha, e você que é líder, e você que é gente qualquer. Aí você faz o que você quiser fazer aí da sua definição de quem você seja nesse momento no reino. Mas eu quero simplesmente que você me acompanhe, porque nós vamos falar aqui aquilo que eu disse para você, que no início da live aqui, que é importante você aprender, e eu quero resumir aqui algo que eu tenho certeza que tem trabalhado muito a mente das pessoas nesses últimos dias. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo com as circunstâncias que ocorrem no dia a dia, né, diante de tudo que está acontecendo. Mesmo sendo conhecedores do reino, da palavra, nós somos gerados de uma fonte só, a mesma que gerou Adão, o primeiro homem que também foi o primeiro exemplo de Deus, o primeiro exemplo de como Deus trabalha na vida do homem, tá? E apesar do propósito de Deus ser povoar a terra e erguer o seu reino, houve ali um princípio de semeadura, né? Adão, como boa semente, ele foi semeado como ser humano e como um rei. Adão e Eva semearam também, que é o que eu quero falar aqui, pecados, né? Não sei para vocês que estavam e assistiram aí no início do Sucote do ano passado, vocês perceberam que as atitudes de Adão e Eva, naquela abertura ali, foi uma atitude impensada, levado pelo rumor de filosofias ou de ideologias que não eram de Deus. E é importante eu falar aqui, cuidado para você que tem sido levado por filosofias e ideologias que não são embasadas nas Escrituras. Ou seja, momento como esse, eu sempre gosto de frisar aqui nas lives, momento como esse que nós estamos passando, são momentos que nós devemos buscar, tá? Nós devemos buscar na nossa
religião, ou seja, na nossa frente de fé aí, a resposta. Eu falo todas as lives, eu falo sobre isso. Então eu vou falar de novo. Nós começamos lá em Adão e Eva, ou seja, a criação começou em Adão e Eva. E ali, para você observar, já começaram eles a semear sementes de pecado. Pecado que geraram dentro do povo da humanidade, dentro do povo de Deus, conflitos familiares, geraram a queda daquilo que é original, gerou ali naquele conceito, ou seja, gerou ali naquela rebelião de Adão e Eva que nós vimos, e aí quem acompanha a Visão do Reino e acompanha aí o canal, as lives, sabe que a gente está falando daquela rebelião no sentido de você deixar de cultuar ou de buscar a verdade, quer dizer, de seguir um rito profético, um rito dentro da palavra que vai te levar para um lugar seguro, ou pelo menos que mantenha você no lugar em que Deus queira. Ora, Deus fez Adão e Eva para colocar ali no Éden, não foi para depois eles morrerem secos trabalhando e perderem filhos e viver uma vida de desgraça, não. Então existe algo que foi feito ali, quer dizer, que originou ali, que aconteceu ali, que eles permitiram que ocorresse, que foi a infiltração ali daquele sacerdote do mal, que vocês viram muito bem representado, que foi papel, inclusive, do Eduardo Rodovalho, né? Um reinista que, inclusive, eu quero aqui parabenizar um dos artistas que arrasam, né? Aí no nosso Ministério de Arte aí, onde ele fez aquele papel que ele tentava ali persuadir Eva, que foi também brilhantemente representado pela Flávia Tosta, que é também, que nesse ano teve participação lá. Você viu que eles dançaram naquela abertura, simbolizando aquela mitologia, né, de Eva ser abduzida pela maçã da serpente. Então isso foi bem representado ali, bem narrado, e ficou representado nisso que eu estou dizendo aqui agora, que é o momento do laboratório, onde Deus está fortalecendo as famílias, onde o Espírito de Deus e a direção divina quer construir a família e Satanás quer destruir. Aonde o diabo usa das ilusões, das mágicas, das místicas para desestruturar qualquer família do reino. Ou por que não dizer as famílias cristãs? Então Adão e Eva eles semearam pecados na vida de Caim. Eu quero falar aqui, eu pus uns tópicos aqui, que consequentemente, né, Caim semeou males que povoam, né, a terra até os nossos dias. Eva viu seu filho assassinar o seu irmão Abel, e a influência não era o mundo, nem ninguém. O mal estava impregnado em Caim, semeado pela desobediência dos pais. Imagino que essa mãe sofreu diante de tudo isso, mas vejo que a saída deles do Éden não foi um exílio pela maldição gerada daquele pecado, mas uma experiência que deviam ter. E a palavra de Deus volta a eles uma vez mais, porque está lá escrito, havia uma aliança feita. E Eva lembra que foram feitos e abençoados por Deus e que nem tudo estava perdido. Porque está escrito lá que eles lembraram do Senhor, mesmo sendo expulsos por um momento ali da presença de Deus, eles foram resgatados quando Deus visita e eles têm 7, né? Lá no capítulo 2 de Gênesis fala, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus, o fez, homem e mulher, os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Olha bem, depois de toda aquela guerra espiritual que teve ali, do sacerdote que levou eles à rebelião e levou eles para fora do reino ali, eles foram reconsiderados e foram trazidos ali por Deus para uma nova chance, e eu acho isso bonito porque isso é o retrato de que Deus teve misericórdia mesmo eles errando, e aí nasce Sete. Então eu quero dizer, Deus volta a visitar Eva com uma bênção, trazendo Sete depois de tantas aflições, porque havia uma aliança e Deus havia lhes abençoado. Ela acreditou que o fato dela ter pecado a tirou do Éden, mas não do direito de ser abençoada. A história conta que Sete foi um grande patriarca e ensinou os filhos, a geração, né, os mandamentos de Deus, porque isso nós já sabemos. Abraão, pela mesma forma,
passou por um laboratório de vida fantástico, porque teve que abrir mão de todas as suas antigas convicções para adaptar-se aos planos divinos. Você que está aí tentando abrir mão, está vivendo um momento que você percebe que está caindo muita coisa, ele, Abraão, ele deixou as raízes e prossegue rumo a uma promessa grandiosa. Mas Abraão não consegue de imediato cortar o cordão umbilical da família. Ele leva Abraão, ele leva consigo o pai e depois leva Ló, né? E muitas vezes essas influências nas nossas vidas são como um véu. E véus, gente, são colocados para impedir a nossa visão. Através de atitudes ou pessoas que saíram em busca de uma promessa, talvez esse véu traz tanta confusão e dor para nós que deixamos de enxergar que Deus quer nos livrar disso, porque está ali somente para a experiência de nossas missões. Eu vou explicar isso aqui. Por que que Ló foi levado ali por Abraão, que estava no laboratório da missão para alcançar uma terra que tinha firme fundamento, como diz aí a palavra de Deus, né? Que Abraão ele esperava uma terra que tinha firme fundamento, uma cidade que tinha firme fundamento, e ele não podia ali alcançar aquela cidade, não conseguiu alcançar. E ele, naquele laboratório da missão, ele também deixou minar dentro da sua experiência com Deus ali, um deslize, foi aonde ele levou Ló consigo. Gente, Ló foi um problema para Abraão. Quem viu aí, eu sempre prego, né? Tem uma mensagem quando eu falo lá há muitos anos, tem uma mensagem onde eu disse, uma das primeiras mensagens nos grupos do Zap, onde eu falei sobre a síndrome da mulher de Ló, né? Ou seja, o que faz uma mulher que viu anjos na sua casa, que os anjos visitou a casa dela, uma mulher que foi uma das únicas do planeta que recebeu 2 anjos na casa dela e que viu os anjos tocarem os homens da cidade, todos ficarem cegos, depois ainda não atender o pedido de isolamento. Essa mulher que Deus queria que ela simplesmente cumprisse o que Deus queria que ela fizesse ali, que os anjos fizessem ali, que era ficar fora da cidade, ir para um isolamento, para um confinamento, fora de Sodoma e Gomorra, porque os anjos iriam destruir Sodoma e Gomorra. Aí esse recadinho vai para todos os religiosos de plantão, porque existem muitos religiosos de plantão que não acreditam que Deus destrói cidades, manda praga, manda fogo. Aqui vai a má notícia dessa noite. Você está 1 grau a menos do que nós, porque nós acreditamos sim, porque a Bíblia de Deus nos repara. E a mulher nos ampara. A mulher de Ló, ela simplesmente fez como você. Achou que Deus não ia permitir acontecer isso com Ló. Ora, vamos lá, Gênesis capítulo 13, Abraão começa a ter problema com esse Ló, o esposo dessa mulher louca, porque havia ali uma certa disputa, né, que a Bíblia diz entre ele, né, Abraão e Ló, até mesmo entre os funcionários de ambos, né, porque ele tinha ali Abraão tinha conseguido muito gado, né, e Deus quis mostrar para Ló, sobrinho de Abraão, o lugar dele. Ficou pensando a arrogância que esse cidadão tinha de querer o melhor para si, sendo que não havia plantado nada para ser abençoado pelo tio. A ponto que Abraão diz, vai para onde você quiser, eis aí a terra que você escolhe, se tu quiseres à direita pode ir, se você quiser para a esquerda pode ir, eu vou para a direita, se você quiser ir para a esquerda, para a terra da esquerda pode ir, não tem problema nenhum, Ló, faz o que você achar melhor, porque Abraão viu que aquele homem só queria carnalidade, e a história conta que o camarada escolheu a campina toda do Jordão, e que era tudo bem regada, né? A Bíblia diz que ela era a parte, né, ali onde havia jardim, que era como... A própria Bíblia diz que era como o jardim do Senhor, né? Eu fico imaginando que Ló deve ter pensado assim, eu vou correr logo e pegar a melhor parte aí, vou pegar a melhor parte para eu poder conseguir fazer aí uma herança boa, né? E aí... Deus manda os reis lá, né, atacarem Sodoma e levar tudo que tinha preso, inclusive Ló. O que acho interessante é que Ló, ao invés de estar com o tio Abraão nas batalhas, humilhando, estava morando justamente em Sodoma. Mas como depois de Abraão ter livrado esse indivíduo, ele permanece ali até o dia que Deus queima a cidade. É um absurdo.
Tem pessoas que não adianta você querer ajudar elas, tentar tirar elas do buraco, como foi Abraão tentar ali naquele laboratório de fazer com que Ló prestasse. Olha, não conseguimos ver uma obra interessante de Ló que ele fez para Deus. Em todas essas narrativas, senão através de enrascadas para Abraão. Só problema, tem gente que só causa problema. Só olhava para os bens futuros, recompensa natural, terras férteis, edificando cidades que também trouxeram vexame para Deus. E no fim de tudo, ainda gera filhos que cometem com o próprio pai um incesto. Você viu o que aconteceu depois, né? Então, lá em Deuteronômio, quando Deus citava as leis de Moisés, recomendou para que não deixasse os moabitas e os amonitas entrarem no meio do povo de Deus até a 10ª geração. Por quê? E Deus ali não condena eles pelo incesto, mas diz lá no capítulo 28, quer dizer, no capítulo 23, porque não sai. Por quê que Deus condenou? Porque não saíram para oferecer pão e água para receber-vos no deserto. Deus falando com Moisés. Antes alugaram contra ti, Israel, a Balaão, para te amaldiçoar. Que coisa triste, gente. Esse povo, para ajudar os pais dos hebreus, né, agora semeava o bem que Abraão fez a Ló como mal, traição. A raiz da ingratidão é isso, um dos piores pecados que a Bíblia avalia. Então Moabe e Amon eram os filhos do incesto, os filhos do incesto de Ló com as filhas. E o que eu vejo aqui? Eu vejo que esse véu foi tirado de Abraão porque Ló desaparece na história sem sequer deixar um rastro de coisa boa na história, um salmo de gratidão ou um ensino para a humanidade. E aqui eu vejo Deus nos mostrar que existe pessoas que querem honrar a Deus mais do que muitos de nossos familiares ou amigos, e nós devemos ensinar ao povo essas verdades. Abraão peregrina no Egito e passa por novas experiências estranhas, como perder sua esposa para Faraó. Muitos pregadores falam que ele mentiu e por isso sofreu essa consequência. Mas Deus ele não condena isso. Antes abençoa e chama Abraão de seu amigo. Ele sai com a esposa do Egito, no lugar que Deus mandou ele entrar, cheio de riquezas. Então você percebe que ali no laboratório da missão de Abraão, ele teve uma experiência péssima com Ló. Primeiro que ele levou aquele sobrinho para tentar ver se o ajudava. Aquele sobrinho pegou logo, escolheu logo a boa parte. Sabe aquela pessoa que você coloca ela no reino, chama ela para a guerra, chama ela para andar com você, mas ela só pensa naquilo que eu vi falando lá na gravação, né, do vídeo que foi lançado essa semana, que foi publicado nessa semana, onde está tendo essa coisa horrorosa que está acontecendo aí, né? Parece que não é nem uma reunião de Estado, né? Parece uma conversa de boteco, né? Pessoas xingando, pessoas falando em prostituição, pessoas falando que vai acabar com os índios, pessoas falando que é para aproveitar que a mídia não está... aproveitar que a mídia está ocupada com as mortes e demarcar terras indígenas e terras também da Amazônia para dar, né, ali o aval. Gente, aval que eles estão dizendo ali, para quem não sabe, é que, não sei se vocês sabem, grandes parlamentares têm grandes fazendas, a maioria deles nas terras do Alto Amazonas, porque é exatamente quando eles conseguem fazer o que eles estão conseguindo agora, é que eles roubam essas terras, né? Nos últimos anos eles não conseguiam fazer isso, porque o governo vetava, mas agora eles estão tentando pegar aí milhares e milhões de alqueires, para poder legalizar esses grileiros aí. São laranjas que eles enviam para a Amazônia. Eu conheço essa história de perto. Então isso, gente, é algo que ali... Por que eu digo isso? É que no momento em que isto vem à tona, no momento em que a gente percebe que as pessoas, elas pensam somente no dinheiro, elas pensam somente nas oportunidades, elas pensam somente no vem a nós, né? Quer dizer, somente em pegar o melhor para si, não pensar naquilo que é de honra, foi o que Ló fez aqui. Esses homens fizeram isso no passado e Deus os repudia. Então o final de Ló foi Deus, o que Deus fez? Julgou, destruiu Sodoma e Gomorra, aproveitou e acabou com aquela cidade, porque ali estava a herança que era de Abraão e Deus não permitiu. Era um laboratório que Deus estava fazendo ali na vida de Ló. Não fique muito preso, gente. Não fique muito preso em ajudar pessoas que não têm compromisso com o espiritual e só pensa no financeiro e no capitalismo, né? Ou seja, só pensa em aproveitar situações. Eu lembro que isso aconteceu com a gente quando a gente estava acampado no Arraial, onde grandes revelações estavam acontecendo ali.
coisas maravilhosas, arrebatamento, né? Ou seja, um momento com Deus onde nós estávamos todo mundo cheios do Espírito Santo, recebendo coisas ali, um retiro, né, espiritual, coisas importantes. E aí o que aconteceu? Pessoas estavam ali somente por causa do dinheiro. Muitas vezes as pessoas perguntam: cadê a sua família, apóstolo? Cadê a sua família, Júnior? Cadê a sua família que estava lá? Elas estavam lá por causa disso aqui, ó. Só por causa disso aqui. Quem estava lá por causa disso aqui, Deus tira igual tirou Ló, entendeu? Isso vai ficar na história da humanidade. Por quê? Porque não se arrepende. E Deus não chamou essa casa, esse povo, esses cristãos, para pensar em dinheiro, em riqueza, mas chamou para a glória da justiça do seu reino. Então vamos mais além aqui para ver o laboratório, né? Tá lá em Gênesis 12, havia fome na terra, né? E Abraão foi peregrinar no Egito, e Sara, muito formosa, ele combinou com ela de ser chamada de sua irmã para que fosse morto, para que ele não fosse morto. Sara foi tomada por esposa de Faraó, eu falei lá atrás, e Abraão foi abençoado com ovelhas, vacas, servos, né, camelos e várias fortunas que o próprio Faraó lhe presenteava. Você já parou para pensar na dor desse homem vendo a sua esposa sendo tomada, mulher de um rei pagão? O apóstolo já pregou muito isso aqui é difícil, mas é um laboratório. E como todas as coisas têm uma medida, Deus enriqueceu Abraão e feriu o Faraó, e Abraão saiu dali com grande riqueza. Então essa história volta a se repetir anos depois, quando Abraão chega também em Gerar e conhece Abimeleque, que também toma Sara, mas nessa ocasião Deus não deixou que ele tocasse em Sara para si, ou seja, tocar nela sentimentalmente, sexualmente, né? Então ali Deus provou Abraão. Imagina esse homem sendo trabalhado por Deus. Eu fico vendo às vezes homens e mulheres que passam aí por algumas questões sentimentais entre os cônjuges e ainda não aprendeu a entender que às vezes até isso faz parte de um trabalhar de Deus. Você que às vezes escandaliza porque vê aí um casal ou uma pessoa que você gosta, que você ama, passando por situações assim. Olha, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Isso é algo que Deus já permitiu acontecer alguma vez, embora isso seja um tratamento que deve ser resultado de um conserto e uma restauração. Deus nunca permite um trabalhar dessa forma, sendo que o fim disso seja uma separação ou uma destruição de família. Sempre é um trabalhar, é um evoluir, é um transformar. Isso faz parte do laboratório da missão. Isso é uma das coisas que mais dói dentro dos relacionamentos. E aí, por que eu estou dizendo isso dentro de quarentena? É tema do reino? Porque quem me conhece sabe que eu lido muito sobre essas questões de casais, de sentimentos, de temperamentos, de vida social, porque isso também, gente, faz parte, está dentro dos princípios da Constituição do Reino. Isso também vai ser falado aqui, muitos temas como nós falaremos, assim como nós falaremos de astronomia, de ufologia, da ciência, medicina, psicologia, terapias, artes, comportamento sexual, vamos falar sobre armamento, desarmamento, isso tudo não tem problema nenhum nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque dentro da palavra das Escrituras nós temos que ter uma resposta e um posicionamento e temos que fazer com que as pessoas elas entendam o que realmente Deus permite, o que Deus não permite, ou principalmente o que realmente atrapalha e não atrapalha o andamento, ou principalmente que a palavra dele seja pregada como de fato está sendo pregado neste momento para você. Então, isso são consequências geradas que aconteceu com Abraão e aconteceu com ele quando ele levou Ló para si e quando também ele foi ali ser tratado, como eu estava dizendo. Gente, outro fato que acontece, que repete muito nas nossas vidas, pela ansiedade, né? Que é fruto da falta de fé. Porque eu acho que a ansiedade é um pouco da falta de fé, né? E da presença, do medo também. Muitas pessoas cometidas pela ansiedade têm medo das promessas de Deus não se cumprirem. E resolvem apressá-las. Algumas pessoas, gente, elas experimentam sair do lugar da promessa para ir buscá-la com as próprias mãos. E isso ocorre muito em casos de casamento, vida financeira e até missões desígnio por aí. Eu já cansei de tratar de pessoas que repetiram, que precipitaram, na verdade, fizeram concertos com Deus depois, tocando na unção de Deus, falando mal de líderes aí, pessoas que precipitaram. É uma precipitação, né? Mas também ao longo da jornada eu vi muitas pessoas que se acabarem no erro por não ter humildade para se humilhar e reconhecer.
né, que errou aí no laboratório da missão e voltar atrás. Esaú, gente, ele fez isso. Depois, quando ficou mais velho, quis o perdão de Deus, mas a palavra de Deus diz que nem com pranto e arrependimento ele alcançou o perdão de Deus. Que coisa triste isso aqui, gente. Esaú, ele errou tanto, ele deu as costas no momento que Deus queria ele. Gente, eu acho que quando Deus está fazendo o laboratório da missão, eu quero dizer isso aqui, quando Deus ele chama você para uma obra, a pessoa, quando ela vem para o reino, ela tem o quê? Quando ela começa a conhecer os mistérios do reino, ela tem um privilégio de conhecer isso enquanto muitas pessoas não conhecem. Por quê? Porque infelizmente muitas pessoas, num tempo desse, elas estão indo na igreja, mas a maioria das coisas que elas escutam é só sobre a vida cristã, muitas vezes prosperidade financeira. Outras estão na internet buscando vídeos de autoajuda, mas as pessoas que realmente têm sede de justiça, realmente têm sede da verdade, muitas não tiveram o privilégio ainda de alcançar a mensagem do reino. E eu creio que a pessoa, quando ela vem para o reino e ela começa a ser levada para o laboratório da sua missão, que é desse assunto que nós estamos falando aqui nesta noite, e a pessoa ela não aceita ser moldada, ou ela não entra nos moldes que devem entrar, ela passa então a ser repreendida ou reprovada como Ló, ou como a mulher de Ló, e agora também, dentro da ansiedade, o próprio Abraão teve problemas seríssimos com Ló. E esses problemas que ele teve com Ló foram problemas assim graves. Por quê? Porque ele não precisava ter passado por aquilo ali. Mas numa outra ótica, analisando a questão do laboratório, nós entendemos que também Deus pode ter permitido Abraão levado Ló para poder Deus tratar com Ló. Aí aqui tem Sara, que também, antes de falar de Sara aqui, nós estamos falando de Esaú, que Esaú, o que ele fez? Ele achou que Jacó estava delirando, que os dois eram filhos de Isaac e que tinha uma promessa grandiosa. O que ele fez? Ele vendeu a primogenitura. Ora, vender a primogenitura dentro de uma linguagem bíblica e dentro do reino é você dizer que você não está preocupado com as coisas de Deus, não está preocupado com o reino. Ora, se o reino está demorando, ora, se as coisas estão acontecendo numa velocidade lenta, conforme você não queria ou não esperava. Ora, muitas pessoas reinistas, elas deixaram de caminhar e levar a bandeira do reino para se tornarem místicas. Muitas vezes, algumas pessoas, eu entro na internet e vejo passar no meu feed de notícias que eu fico imaginando que são pessoas que perderam completamente o sentido de ser reinista. Talvez eram pessoas que semearam o reino na vida de outras, mas elas receberam no seu coração um espírito de engano e de Ló tão grande e de julgamento, fizeram tão errado, que não tiveram humildade, capaz de juntar força para fazer um concerto e servir novamente o reino. Por quê? Porque caminham no mundo paralelo que todos nós conhecemos onde vai dar. E às vezes o próprio fato disso ser uma resposta de Deus é o próprio fato desse isolamento estar trazendo tanta desesperança, tanta angústia para tantas pessoas que lá atrás talvez serviram a Deus e tiveram uma vida muito mais estreitada e aliançada com Deus, que talvez se tivesse hoje teria um conforto, uma espiritualidade diferenciada, teria muito mais alegria e muito mais seriedade com Deus do que o que está vivendo agora, muito mais respostas inclusive. E aqui, por que Esaú, quando ele chorou ali, quis perdão, Deus não perdoou? Gente, tem muitas pessoas que Deus não perdoa. A palavra de Deus diz que tem pecados que são para a morte, que tem pecados que não têm perdão. Isso é muito triste, mas é realidade. E eu quero dizer para vocês aqui hoje, você tem que ter capacidade de entender isso. Porque a palavra de Deus foi explicada ontem lá no canal do Portal do Reinista, onde o apóstolo pregou ali sobre julgamento, onde ele ensinou o que é um julgamento, que o julgamento começa pela casa de Deus, e que se começa pela casa de Deus, lá ele explicou tudo que vai acontecer, que são as prioridades do povo que conhece a Deus. E aí Esaú, ele foi julgado por Deus, porque quando Deus precisou dele, nos momentos mais difíceis da missão, ao lado de Jacó, ajudando Isaac, ou talvez até o avô Abraão, ele joga a bola para o irmão e vai blasfemar contra tudo e todos, amando a concupiscência, diz a palavra. Pessoas que Deus resolve atender o coração delas para o mal e nunca para o bem, porque não querem pagar o preço de um chamado e tampouco respeitar os que pagam. Qual o fim
do homem que arrasou com Deus, como Jonas, dizendo que não quer fazer a vontade de Deus na cidade fulana e sim na Beltrana. O estado final desse homem é a aparência de um vômito na praia. Eu sempre dei esse exemplo de Jonatas. Ele achou que ele queria servir a Deus só do jeito dele na cidade tal, sobre tal líder. Terminou daquele jeito. Sara tinha também uma promessa, gente, de um filho que seria o início de uma grande obra. Mas o tempo passava, ela envelhecia e nas circunstâncias, né, humanas ao redor que ela vivia não sustentava essa promessa, estava ficando velha. E o que ela fez? Ela resolve dar uma ajudazinha a Deus, oferecendo a serva Agar para o marido gerar o seu filho, o filho da promessa. Mas Deus tinha feito a promessa, era para Sara, não era para Agar. O anjo apareceu e disse para Sara. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que ela ri quando o anjo fala que ela ia engravidar, mesmo ela já sendo velha de 90 anos. Mas ela comete um erro que está até hoje causando guerras lá no mundo, que é a guerra santa entre os árabes e os judeus, porque é os filhos da serva com os filhos de Sara. Então disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e a quem chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, Agar. Foi quando Deus falou com Agar sobre o nascimento dos árabes. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. Olha os árabes aí. Você tendo aula hoje aqui, não é de sociologia, tá? Não é de marxismo, não é de liberalismo, nem de conservadorismo. Você está tendo aula aqui da verdadeira política que tem dentro do Estado, do Santo Israel de Deus. Você que não tem resposta por que as guerras santas acontecem, está aqui, ó, na ansiedade de Sara, mulher de Abraão. Ela foi e mandou Agar ter um filho com o marido. Esse filho foi um problema ali, porque ele começou a fazer uma disputa com Isaac, quer dizer, com Isaac verdadeiramente, que era o filho da promessa. E aí ela começa a gerar um problema familiar que até hoje não acabou. Isso aqui é uma aula maravilhosa, dariam 4 episódios falando sobre essa guerra de Ismael com Isaac, que é os povos árabes com os povos judaicos, ou com os judeus, Israel e a Palestina. Ok? Mas vamos continuar aqui sobre essa questão do laboratório da missão, quando você tem que atentar e antenar para o que Deus faz, para você não gerar problemas no futuro dos seus filhos. Tá? Olha o que Deus fala de Ismael lá, os filhos de Sara. Será selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e o mundo todo será contra eles. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. Não quero aqui, olha gente, isso aí foi o que Deus falou do povo palestino. Não quero aqui falar sobre essa questão do mundo árabe, que prefiro entender que o erro de Sara era o plano de Deus. E se isso for mais fácil para você, entenda que Deus te fez errar para gerar experiência com Ele e também dar continuidade às coisas que Ele quer mudar no mundo. Hoje, talvez, a sua vergonha, seu vexame é uma dor para o mundo e para a religião, para o reino, mas quero te encorajar a crer que as trilhas de Abraão também foi assim. As vergonhas de Sara, de Abraão, eles também, como Pedro disse, né, achavam estranhas as provações e o fogo ardente que chegavam até suas famílias. Mas não fizeram disso uma derrota, pelo contrário, olhavam para o alto e cada vez mais cumpriam o seu desígnio e as suas grandes missões. Ok? Eu disse que a ansiedade de Sara gerou isso, mas eles transformaram isso. Abraão ali ficou encurralado porque partiu da sua esposa, né, a ideia de gerar Ismael, e daí ela própria condena o menino. E a mãe e a própria serva, né? Que coisa difícil isso. E eu não estou aqui desautorizando Sara do seu trono. Pelo contrário, quero entender que os grandes homens de Deus, patriarcas, reis, profetas, tiveram suas crises, seus conflitos, suas dores, desafios, né? Suas dores, desafios, como qualquer um de nós temos. Talvez esse homem sangrava, Abraão, por dentro, né? De ver as trilhas que Deus o condenava a passar. E ainda assim, o elevando sobre a face da terra. Imagina você, no meio de tudo que você está passando, tem que encarar ainda a vergonha e todas essas tribulações. Eu costumo dizer, gente, que a nossa família, ou os nossos amigos, é o laboratório da nossa missão. Porque é exatamente no meio das nossas famílias, de nossos amigos, que Deus mostra todas as coisas que nós não conheceremos lá fora. Quando Deus me levou a falar sobre temperamentos, né, natureza humana versus conversão, no seminário de abril e maio que eu fiz na igreja local, lá em 2005,
Eu quis explicar ao povo que os temperamentos são diferentes dentro da mesma família, comunidade, sociedade. Eu sempre falei sobre isso, né? E por isso muitos percalços irão acontecer, ocorrer, né? Porque cada pessoa é um indivíduo. E o que temos que aprender? Lidar com isso sem nos sacrificarmos. A palavra de Deus vai mostrar que Pedro, sendo sanguíneo, ele contestava tudo e relatava com todas as coisas, e relutava, né, com todas as coisas imediatamente. Ele era aquela pessoa que, quando Jesus fazia alguma coisa que ele não concordava, ele era aquela pessoa que ele já falava: Senhor, você está andando sobre as águas, eu vou andar também. Ele pulava dentro do mar lá e afundava. Por quê? Porque ele não estava autorizado a fazer aquilo, ele não tinha preparo para fazer aquilo. E isso, gente, é uma coisa séria, porque dentro do laboratório da nossa missão do reino, e em tempos de pandemia, nós precisamos ser transformados. Você sabia que Covid-19, esses coronavírus, esse isolamento, esse enclausuramento, envelopamento, como eu disse lá nos inícios das lives, é um laboratório. Deus está querendo fazer com que você seja diferente depois disso. Essas guerras que está havendo no Brasil é um laboratório. Ou você acha que as pessoas que estão causando tanto mal, as pessoas que estão fazendo disciplina... Veja bem, nós estamos com 11 dias que nós não temos Ministério de Saúde no Brasil. Você não acha que Deus vai cobrar disso da liderança deste país? Vai cobrar sim. Pode não cobrar agora. Muitas pessoas às vezes estão achando interessante, bonito, mas sempre a conta vem. Vai vir. Deus, ele sempre cobra. A palavra de Deus fala que ele deixa encher a medida daqueles que usam da idolatria, do ódio e da injustiça, das inverdades, da omissão, para que depois a justiça seja vista em todo o território. Está lá em Jeremias. Então nós temos que observar que às vezes Deus não cobra de nós naquele momento em que estamos errando, mas vai cobrar depois. Então, o laboratório da missão, ele serve para você ser aprovado no momento em que você está sendo pressionado, porque é um momento em que talvez Deus ali estipula uma regra e dá ali uma lei, e você muitas vezes, ao invés de se comportar como uma pessoa educada, gentil, porque é bonito muitas vezes, né? Você, por exemplo, às vezes nós falamos aqui com a ira divina, mas a ira divina, ora, o próprio Jesus usava isso nas pregações, mas é quando você articula isso dentro da resistência de falar contra a religiosidade ou contra as injustiças que estão impregnadas dentro de um processo de Deus, que é o caso do Brasil, onde nós sabemos que Deus está elaborando algo para levantar aqui, ou até mesmo dentro da casa dele, entre os religiosos. Aí sim é uma ira divina. É uma ira que não peca, como diz a própria palavra, ireis ou irais, mas não pequeis, ireis, mas não pequeis. E por quê? Porque é dentro disso que nós queremos que todos entendam neste momento que o laboratório está sendo feito no Brasil. Nós estamos passando a maior vergonha que nós podíamos imaginar. Eu nunca pensei, igreja, eu nunca pensei, pelo meu modo de esperança, porque nós como reinistas achamos e pensamos que Deus, ele não, pelo contrário, Deus ele tem muito mais interesse de bater nas pessoas que entendem a verdade, que são cristãos, que pregam e que usam o nome dele, do que naqueles que são pagãos, é óbvio, porque aqueles por si só já estão condenados. A própria Bíblia nos garante isso. Então, deste modo, eu digo para você que essa quarentena, tudo que você está fazendo neste momento, vai voltar depois como um resultado ou uma resposta da vida ou do próprio Deus para a sua vida ou para o seu testemunho, a herança dos seus filhos ou para aquilo que você vive. Então vamos lá, eu quero dizer aqui, continuando aqui, né? Por quê? Porque eu estava falando sobre Pedro, que relutava com todas as coisas de imediato, porque ele era, né, pessimista lá no início da sua jornada, além de tudo, muito imediatista. Por quê? Porque ele queria tudo naquele exato momento e não aceitava nada que não fosse da forma que ele era. Já João era puro, nardo, né, amor, paixão. Engraçado que na hora da crucificação, né, ali ao lado de Maria, interessante que Pedro estava escondido negando Jesus. E João, que era de um temperamento gentil, educado, ele estava ao pé da cruz. Gente, temperamento está no DNA, nós já sabemos disso, né? Mas a Bíblia nos convida a deixar o velho homem, tá? Não é porque você é colérico, você é raivoso, que você tem que ser amparado aí pelo seu DNA. Mas como que ocorrerá isso? Com as experiências. Pedro antes não aceitava Jesus morrer e depois das experiências de vida, de conhecer as trilhas,
de Deus, as entranhas de Deus, ele resolve morrer também crucificado. Mas a história diz que ele quis morrer de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o seu Senhor, crucificado de cabeça para cima. Você está entendendo o que é a experiência com Deus? O seu ponto de vista vai mudar. E é você que tem que passar pelos lugares que Deus predestinou para que você passasse, porque é exatamente ali que vai gerar na sua vida um conhecimento pleno do relacionamento entre Deus e o homem. E é o relacionamento que vai gerar resultado e fruto na sua casa. É por isso que você tem que passar. Muitas vezes quando algum irmão, alguma ovelha nossa faz alguma atitude cabulosa, vergonhosa, vexatória, às vezes a gente até retrai um pouco para deixar Deus trabalhar. Por quê? Porque vai chegar um momento, como Pedro, que essas pessoas elas irão transformar, elas vão enxergar um mundo diferente ali na frente. É claro que elas não podem enxergar ainda como nós, como você, que já tem um caminho com Deus, ou já aceitou que o laboratório significa principalmente você pensar do jeito que Deus quer que você pensa, e não do jeito da sua cultura ou do seu temperamento. Isso também é algo que você vai ter que passar na sua vida, vai ter que encarar, porque isso com certeza vai ser uma exigência que Deus vai querer. Davi não foi diferente, gente. Ele chamava a Deus, né, orava, clamava na presença de Deus, mas não existe relato algum que Davi blasfemasse do que Deus fazia. Tá? Ele, pelo contrário, ele expunha seu pecado continuamente, edificava o reino, ele chorava. Né? No entanto, Mical, que era sua esposa, o criticou muitas vezes, né? Que dele dançar, entrar bebendo e dançando na presença das mulheres seminu, né, lá em Jerusalém. E ela foi ferida por Deus. Né? Essa mulher, gente, Mical, eu sempre falo, ela vivia de glórias do passado. Né? Ela achava que Davi estava ali porque ele era genro de Saul, o pai dela. Ela não entendia que Davi foi colocado no governo porque Deus ungiu. Ela achava que é porque ele era genro do pai dela. Olha, não importa, gente, o que Deus irá cobrar de você, importa o que você quer que Ele faça com você. Se Deus permite você passar por coisas que a sociedade ou a religião te condena, quero te convidar hoje a olhar para essa grande nuvem de testemunhas que eu estou dizendo aqui hoje e aprender com eles o que Deus nos ensinou. O homem que não tem pecado não consegue conhecer o poder de Deus e não consegue ter misericórdia dos outros porque não precisou ter misericórdia de outros. Quem não é exposto, não passa por vergonha, nunca vai conseguir cuidar das ovelhas, nunca vai conseguir cuidar dos outros, nunca vai conseguir liberar perdão. Então, quando nós olhamos para as famílias padrão, né, queremos que as nossas sejam também daquele jeito, mas eu engano. Nossa, porque Deus desenha o seu futuro e a sua missão, e será laboratório nosso passar pelos problemas. As nossas famílias têm problemas, a sua família tem que ter problema. Quantas pessoas nós vemos ao nosso redor que elas pareciam ser uma pessoa intacta, né? Pessoa santa, às vezes as pessoas falam, nossa, Júnior deve ser uma pessoa santa, apóstolo. E nós todos temos os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas falhas, que são responsáveis por nós termos as nossas experiências que temos com Deus, aceitar as manobras de Deus. Todos nós passamos e passaremos por isso. Então não é vexatório, não é um vexame, não é uma vergonha você passar pelas suas lições, pelos lugares que Deus quer que você passe. Quando Jesus pregava, lembrei de uma coisa aqui, uma certa ocasião, a palavra diz que os irmãos dele e a sua mãe, Maria, né, foram lá com uma corda para prender ele, dizendo que ele era louco, esquizofrênico. Olha que coisa triste isso, gente, para aquele jovem galileu, né, que estava ali começando a sua missão, sua família, trazer tanta dor e vergonha, quando na verdade tinha que estar ali ouvindo ele, do lado dele, né? Pelo contrário, não, eles não criam que ele era Jesus, o Messias. Eu quero acreditar que a família de Jesus, em contrapartida, também sofria com aquilo. E foi essas experiências de dores e resistência que fez que alguns deles depois seguissem a Jesus. Está escrito. Jesus ele aceitou que a própria família não cresce nele naquele momento, mas depois ele fez com que todo mundo convertesse. Pode acontecer isso na sua família. E o que eu quero expor aqui é esse fenômeno chamado provação divina, que muitos ainda sofrem por não entender e querer modular que tipo de provação é tolerável dentro do reino, dentro das nossas vidas, das igrejas. Né? Mas eu prefiro aprender com Pedro, que disse lá no capítulo 1,
no capítulo 4, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar como uma coisa estranha que vos acontecesse, mas regozijai-vos por serdes participantes da glória de Cristo e também da revelação da sua glória, para que vós regozijeis e exulteis com isso. Aí ele fala, se pelo nome de Cristo sois vituperados, né? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Pedro estava dizendo, gente, exatamente isso que eu estou falando aqui. O que vimos aqui, as tragédias que nos ocorrem são vistas pelos olhos de fora, não como experiência de Deus, mas como algo estranho, algo errado. As pessoas nos julgam. E é como a família de Jesus reprovava ele com pecado, dizendo que ele estava pecando, dizendo que ele estava fora de si, levando corda para prender ele. Gente, Deus escolheu o filho de Davi com Betseba para ser o rei de Israel. É um tapa na sociedade, é um tapa na cara da sociedade. Sabe, isso aqui foi algo que vem para nós aqui como um laboratório da nossa missão, como uma forma muito coerente e muito justa para nós entendermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus, ele quer que você entenda que nós não temos de forma nenhuma que relutar contra os estereótipos ou contra os arquétipos que são formados ao redor da sociedade, comunidade religiosa, social, colégio, família e tudo mais. Por quê? Está aqui. Eu estou falando para você que hoje o laboratório que Deus teve com os homens dele no passado. Imagina a própria Maria, né? O apóstolo pregou esses dias falando que vitupério que aquela mulher não passou, estando grávida, sabendo que o próprio José, sabendo que não tinha se deitado com ela, e virou piada lá em Jerusalém. As pessoas viam ela na rua e falavam, olha lá a mulher que engravidou sem homem, olha lá a mulher que engravidou do passarinho. Ela foi muito vituperada, ela foi muito envergonhada, ridicularizada, injuriada, né, termos bíblicos. E essa mulher, ela passou por muitas dores. A pior das dores foi ela ver o filho dela na cruz, né? Gente, nós temos que entender que o laboratório da nossa missão faz parte ser perseguido, faz parte ser vituperiado, faz parte ser perseguido. Se você não quer ser perseguido, não quer ganhar perseguição, então, cuidado, você pode não estar ainda no rol dos escolhidos, ok? E aí, eu quero finalizar aqui, lembrando que aquele que aprendeu de Jesus, e não das academias, né, e nem dos apóstolos, sendo amigo de Deus, revela que para ter posse de tanto conhecimento e mistério de Deus, foi-lhe dado um espinho na carne. Estou falando de Paulo, lógico, a saber, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava todos os dias, o qual espinho ele pediu a Deus que arrancasse por 3 vezes, significa a vida toda, né? E Deus não quis arrancar o espinho da vida de Paulo, antes o fortaleceu, dizendo que o Espírito era exatamente aquilo que fazia de Paulo quem ele era, um representante fiel da palavra de Deus na terra. E ele nos alerta lá em Romanos 7,15, dizendo, pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso eu não pratico, mas o que eu aborreço, eu não quero, isso eu faço e pratico. Olha só o laboratório de Paulo, ele dizendo, ele mesmo ensinando na sua Bíblia, que o laboratório pode ser algo que nem você aprova. Você pode pensar, eu tenho espinho também e Deus não tira de mim. Seja o que for, lembra-se que a palavra de Deus foi me dado. Deus te deu um espinho para você não se gloriar. Porque Deus conhece que você não iria errar em nada nos mandamentos dele. Por isso ele coloca um espinho para que os filhos do diabo, mensageiros de Satanás, acusadores dos escolhidos, serem vasos de desonra contra você, para poder falar mal de você. Eu aprendi, gente, a orar pelas pessoas e hoje eu tenho pena porque eu vi o quanto erraram e nada fizeram para Deus, senão atrapalharam o que Deus queria fazer na terra. Pessoas que são dignas de nossa pena e oração, porque envelhecerão e aprenderão a não blasfemar contra as coisas que Deus planejou desde o princípio. As pessoas que não conhecem a forma que Deus trabalha, vê em você rebelião, mau testemunho, irreverência, pecado, coisas que os rebeldes, né, sempre viram nos escolhidos aí que eu citei. Porém, mal sabem esses acusadores que somos honrados, né, em ser caluniados, né, em perseguidos, porém fazendo algo útil a Deus, aceitando tudo o que Ele quer para nós, sem relutar, sem exigir nada. Pelo contrário, ajudando os acusadores a ter uma vida melhor em Cristo e tirá-los das suas religiões que nunca conseguiram se livrar da sua ignorância.
Eu acho que toda vez que uma pessoa acusadora, que nos diminui, que nos minimiza, elas estão ajudando a glória na nossa cabeça. Eu acho legal, elas estão fazendo algo que é importante para nós. E eu acho que isso é algo que nós devemos receber nesta noite, como um elixir para você entender o que está acontecendo. Bom, nós não temos muito tempo, eu prometi que eu não ia ficar mais do que 40, 50 minutos, mas eu já passei aí. Então eu quero agradecer a você e quero te encorajar nesta noite a pensar como essas pessoas. Não tenha ansiedade como Sara de passar na frente e querer fazer as coisas. Não use o discurso também de Esaú, ou os discursos, quer dizer, Esaú, na verdade, fez lá o que devia fazer, errou, abandonou. Não faça isso, porque você vai ser uma vergonha e Deus não vai te perdoar no futuro. Não faça como Ló, querendo somente o dinheiro, querendo somente o resultado agora, porque isso também você vai entrar numa vergonha. Não faça como Mical, porque talvez você pode ser uma pessoa que vai ser reconhecida na corte do novo Israel, e a Mical, ela terminou como sendo uma mulher estéril, era esposa de Davi, terminou sendo, Davi largou dela, ela era filha de Saul, deixou de ser esposa de Davi e terminou sem ser a mãe de Salomão, porque a mãe de Salomão foi Betseba, aquela do adultério, a ex-mulher de Urias. Isso tudo é oficina, gente. É importante sim você saber, mas é importante eu trazer essa mensagem nessa noite para que você saiba ter cuidado, analisar que o laboratório na vida do seu irmão, na vida dos seus líderes ou na vida de qualquer um faz parte. Deus está fazendo um laboratório em Brasília. Deus está fazendo um laboratório nas igrejas, entre os evangélicos. Deus vai envergonhar muita gente. O resultado vai chegar depois. Eu tenho certeza que hoje Deus trouxe muita resposta para você aqui nessa live. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar e vai trazer muita riqueza para você, vai trazer muita prosperidade a partir do momento que você decidir a não mais levar na frente esse projeto. Quero te dizer uma coisa. Às vezes, Deus, Ele vai cobrar de você algo que você não quer passar. Às vezes Deus está cobrando de você alguma coisa que não era para você viver. Mas talvez é um preço que Ele está cobrando de você. Mas não saia disso. Não perca esse ponto. Não perca esse ponto importante do laboratório da sua missão. Não importa se as pessoas vão criticar. Não importa se as pessoas vão criticar de você. O diabo vai aparecer na internet falando mal da sua reputação. Vai falar mal de você. Não tem problema nenhum. Falaram mal de Jesus também. Chamaram Jesus de amigo de prostituta, de amigo de ladrões, de malfeitores, que ele era beberrão. E falaram até que ele tinha Beelzebu. Não tem problema, gente, faz parte, se alegre. Quando alguém começar a falar desse jeito de você, bata a palma e se alegra. É melhor as pessoas chamar você destas coisas do que elas ficar batendo palminha e dizer que você é lindo ou chamar você de religioso. Gente, não tem coisa pior nessa geração em que Deus está levantando o reino do que uma pessoa ser conhecida entre os próprios reinistas ou até mesmo lá na internet como uma pessoa farisaica ou religiosa. Eu acho que é muito melhor, hoje em dia, você até ser considerado como Davi, como Abraão, como o próprio José, como o próprio Sara, como o próprio Paulo, como o próprio Pedro, que tem aí alguns arranhões, algumas deficiências, mas são homens que levaram o reino de Deus para frente, está na história, e nós encontraremos na eternidade. Os outros, com certeza, nós não veremos mais nunca, nem na eternidade, ok? Deus abençoe, boa noite e que o laboratório da sua missão seja a sua casa, a sua família e tudo que você tem de dificuldade, pode ter certeza que vai ser revertido em muita bênção e em muita glória no futuro. Vamos terminando aqui os últimos minutos dizendo para você, estamos ainda na pandemia, no isolamento, estamos ainda aqui consternados por todas as mortes, mas eu tenho certeza que Deus sabe tudo o que Ele está fazendo e nós deixamos aqui a nossa oração pelas famílias e para que todos estejam cheios do Espírito Santo e confortados. E até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.